Os seminários da Convenção Batista Brasileira têm um firme compromisso de preparar vocacionados para atuar em diversos contextos cristãos, em consonância com o projeto pedagógico da Convenção Batista Brasileira. Nossa área acadêmica é estruturada em 4 escolas: Teologia, Adoração e Arte, Missões e Liderança. Formar uma nova geração de pastores, educadores cristãos, missionários e ministros de adoração e louvor é um dos principais objetivos estratégicos dos nossos seminários. Para atender os nossos objetivos, oferecemos vários cursos reconhecidos pelo MEC em nossas unidades. No Seminário do Norte, oferecemos o bacharel em Teologia Presencial e licenciatura em Música Presencial com ênfase em Ministério de Música e Adoração. No Seminário do Sul, oferecemos o bacharel em Teologia Presencial e EAD, licenciatura em Música Presencial e EAD com ênfase na formação de ministros de música e adoração. O curso de História EAD, Pedagogia EAD, Comunicação e Marketing também com ensino à distância. Pós-graduações no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em Teologia Sistemática, História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, Gestão do Ministério de Adoração e Arte e em Missiologia. E no Seminário Equatorial, oferecemos o curso de Teologia Presencial no nível de graduação. A Escola de Adoração e Arte iniciou em dezembro de 2024 a implementação de todos os cursos desenvolvidos na Unidade do Sul, nas plataformas de venda de todos os seminários da Convenção Batista Brasileira, disponibilizando os seguintes cursos: Regência com ênfase em formação de orquestra, liderança cristã, sonorização, formação ministerial na área da música, leitura e escrita de partitura 1.0, regência, louvor e adoração na Bíblia, harmonia aplicada ao teclado, marketing digital aplicado ao ministério cristão, direção do louvor. Meu ser, diante de ti, quero me derramar, rasgar meu coração. Manifestamos nossa mais profunda gratidão a Deus por cada desafio superado e cada vitória alcançada. Cada conquista é um testemunho vivo da sua infinita bondade e misericórdia. Seja bem-vindo ao OPBBcast, o podcast da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Olá, queridos pastores, líderes e irmãos batistas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OPBBcast. Eu sou Daniel Ventura, atual diretor executivo da OPBB, e é uma alegria estar novamente aqui com vocês para um tempo de bate-papo e reflexão sobre o nosso ministério. E hoje nós vamos conversar sobre algo que acompanha a jornada da igreja desde os seus primórdios: a música. Qual o verdadeiro papel da música em nossos cultos e na vida da igreja? Como a tradição batista se relaciona com as melodias e harmonias que nós entoamos? E como podemos, enquanto líderes, zelar pela qualidade teológica e pela formação daqueles que conduzem a adoração musical? E para conversar sobre esse tema rico e essencial, nós temos um convidado muito especial. Tenho a honra de receber hoje o professor Marcelo Neles, diretor da Escola de Música dos nossos seminários teológicos, uma referência em educação musical em nosso país. O professor Marcelo tem uma vasta experiência não apenas na formação de músicos e líderes, mas também na reflexão sobre o papel da música na adoração e na vida cristã. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. É uma alegria e grande prazer receber o amado amigo aqui entre nós. Ok, obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Você, ouvinte, também. Obrigado pela sua presença aqui nesse encontro online. E com certeza será um tempo assim, bastante edificante, pastor Daniel. Com certeza, eu tenho essa certeza aqui. Maravilha, nós também, meu amigo. E para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho melhor sobre o professor Marcelo Neles,
você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua jornada pessoal e ministerial com a música? Como que surgiu essa paixão e como que ela conduziu você à liderança da Escola de Música dos nossos seminários? Sim, pastor, uma honra falar sobre isso. Vou tentar ser bem rápido aqui na minha resposta, porque é uma história, uma longa história, né? E começou desde a minha infância, né? A parte do envolvimento com música, né? Na igreja, né? Até chegar aqui na direção da escola. Então, muitas coisas nós passamos e com certeza foi momentos assim, de crescimento que nos deu bagagem, né? Para ter conteúdo para compartilhar com os vocacionados aqui dos seminários, né? Eu iniciei o estudo da música com 9 anos na minha igreja, tá? Em casa, com meu tio, a família musical. Comecei a tocar na igreja com 11 anos de idade. E comecei a compor já com uns 16, 17 anos, fazer arranjo, produções. Eu tentei, pastor, até ser jogador de futebol, tá, pastor? Confesso. Na minha trajetória educacional de formação, não foi só música, né? Eu fiz eletrônica, eu fiz eletricidade e manutenção, eu fiz computação gráfica, eu fiz tecnologia, parte de programação, muita coisa. Até serralheria, pastor, enfiei. Né? Multidisciplinar, meu amigo, extraordinário. Rapaz, mas assim... E a música, ali com os meus 18 anos, já comecei a ter uma formação musical mais profunda, né? Aqui na escola do Ian Guest e tudo mais. E depois eu vim para o seminário em 2001. Comecei aqui no Seminário do Sul, o curso ainda era livre, era um curso de música sacra. Me formei em 2004. Né? E fui consagrado ao Ministério de Música em 2005, 1º de maio, né? Dia do trabalho, coincidência, né? E depois continuei os meus estudos, né? O pastor, ele sempre me incentivou a continuar estudando. Ele, Marcelo, continua estudando, continua trabalhando fora da igreja, porque o crescimento que você vai alcançar lá fora, com certeza você vai aplicar no seu ministério. E ali eu continuei, fiz pós-graduação na área de cinema e TV, a parte de orquestração, composição, música e tecnologia. Até hoje estou estudando, pastor. Até hoje, né? Eu voltei para o seminário, né, da aula que eu me formei em 2004, voltei para o seminário em 2009 como professor, tá? Saí, depois eu retornei para os seminários que foi em 2014, o curso já era reconhecido pelo MEC, e essa foi a minha trajetória como professor, horista. Paralelamente a tudo isso, eu também já trabalhei na Petrobras, tá? E na Marinha Mercante como maestro, e sempre produzindo vários cantores, grupos musicais, produção de igreja, fazendo arranjo para várias orquestras. Enfim, a gente não parava. E Deus foi abrindo portas, a gente foi trabalhando, mas o ministério sempre em primeiro lugar. Eu lembro, pastor Daniel, isso aqui é muito interessante. Tinha um culto na minha igreja no sábado, meu amigo. E naquele culto, na verdade era um culto ar livre, na Praça Granito, lá em Parque Anchieta. E naquele dia eu recebi um convite para tocar com a Petrobras. E o cachê era muito legal. E aí eu precisando do recurso, você sabe como são as coisas, né? Eu falei, não, mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. Eu agradeci o convite da empresa, era um trabalho freelance, né, na Petrobras. Eu agradeci o convite, mas eu fiquei na minha igreja, né, servindo, lá naquele culto ar livre na Praça Granito, entregando folheto, cantando os louvores no meio da praça. Meu querido, passou aí aproximadamente 1 ano, 2 anos. A mesma pessoa me fez contato, só que dessa vez não foi para tocar com coro, foi para assinar um contrato definitivo com a empresa. E ela alegou o seguinte: Marcelo, aquela vez que eu te convidei, você falou que não pôde vir e rejeitou o nosso convite, mas eu vi ali uma seriedade, a sua sinceridade. Você tinha um compromisso e você não abriu mão do seu compromisso, nem sei o que era. E aquilo despertou em nós o interesse de fazer um contrato definitivo contigo. Talvez se eu tivesse ido naquela oportunidade, seria só mais um contrato freelance, né? Mas depois ficou um contrato por um bom tempo, que me abençoou demais. Mas enfim, meu amigo, seguindo, 2022, o pastor Fernando Brandão me fez o convite para assumir aqui a escola.
a coordenação do curso de música do seminário, e em 2023 veio, sim, a proposta para assumir como coordenador da Escola de Adoração e Arte dos Seminários da Convenção Batista Brasileira. Então, tem sido um privilégio poder servir aqui nessa casa, na formação do vocacionado, implementar algumas mudanças que se fazem necessário para adequar o curso com a realidade de hoje da igreja local. E tem sido um grande desafio, tem sido muito edificante poder servir aqui nos seminários. Amigo, é inspiradora e linda essa história e esse percurso que você percorreu até aqui. E sem dúvida a gente vai olhando e percebendo de forma muito clara esse cuidado de Deus e a maneira divina de ir conduzindo e nos amadurecendo, nos aperfeiçoando para isso. A minha oração é que Deus continue te usando e te abençoando nessa jornada de serviço ao reino, inspirando outros corações a atender essa vocação e esse chamado. Eu queria começar a nossa conversa aqui, já que você fez um retrocesso aí de análise da sua história, olhando também um pouquinho para trás, porque a música sempre foi uma parte intrínseca da adoração cristã. E eu queria que você nos desse aí um panorama sobre como que a música se tornou um pilar central na adoração cristã ao longo dos séculos e quais marcos você destacaria nessa caminhada histórica. Meu amigo, nós temos alguns fundamentos bíblicos, né? Desde o Antigo Testamento, né? Lá em 1 Crônicas 25 e outros textos também do Antigo Testamento. No Novo Testamento também temos lá em Efésios, Colossenses 3,16, enfim. Nós temos também uma história, né, a questão da transmissão de doutrina. A música sempre foi uma ferramenta poderosa no ensino, né? Em tempos de baixa alfabetização, né, e você teve aí a história dos hinos, a música cristã, né, que era usada ali para transmitir a palavra, os ensinamentos bíblicos. Martinho Lutero fez isso, fez muito bem, compondo os hinos. Nós temos também a expressão emocional e espiritual. A música tem a capacidade, meu amigo, de tocar coração de maneira profunda, né? Ela expressa alegria, quebrantamento, reverência, esperança, fé, sentimentos centrais à experiência cristã. Por isso a música tomou a linguagem natural, né, na história do povo de Deus, né? Ela faz parte, desde o início, né, da história lá do povo de Israel e tudo mais. A gente acompanha isso na palavra de Deus como um ritual, né, numa comunidade. Hoje é complicado a gente pensar num culto, numa liturgia cristã sem música, né? E também tem a questão da evolução cultural e estética. Ao longo dos séculos, a música cristã acompanhou as mudanças culturais, né? Então a gente vai falar, espero que um pouco mais à frente, um pouco dessa questão cultural, dos estilos, da música coral, grupos musicais, banda. Então é essa necessidade da comunidade, da igreja local de se expressar, e a música é fundamental, ela é uma arma, ela é uma ferramenta fundamental para esse momento, né? E também a ação do Espírito Santo, especialmente em tradições carismáticas, né, e pentecostais. A música é vista como um meio de mover espiritual. Tem essas coisas que acontecem aí no nosso meio cristão também, né? Enfim, a música ela se tornou um pilar da adoração cristã, porque ela une, né, uma arte que, por meio da melodia, né, ela te ajuda a fixar a palavra. E você, com a música, você consegue expressar a sua emoção e também a sua espiritualidade de forma única, né? Então, a música é fundamental, ela é importante e ela faz parte e não tem como ser diferente, né? Eu não consigo ver, pastor, um culto, uma adoração, uma celebração com o povo ali reunido sem música. É possível? Claro, a gente sabe que é possível, mas a música é uma ferramenta essencial e o povo de Deus ama a música. E podemos dizer que é uma linguagem universal do povo de Deus, né? Porque independente de onde você estiver, havendo ali harmonia e melodia, você consegue conversar independente de raça, independente de língua. Espetacular isso. Isso, ela une gerações, né?
A gente está sempre à frente da igreja, conduzindo ali o louvor, né? O irmão também conduzindo a igreja, né, na pregação, e a gente vê o povo de frente cantando, né? Você vê a criança, o adolescente, o jovem, o ancião, toda a igreja reunida, a música une, né? Então a música ela percorreu a história até esse momento e com certeza ela abençoa vidas. E assim, às vezes, pastor, eu não quero errar nessas minhas palavras, né? Mas não é essa a intenção. Mas, às vezes, num culto, o indivíduo esquece, às vezes, que foi até pregado. Mas a música, ela fixa de um jeito, não é verdade? A pessoa, às vezes, não lembra aquela mensagem, mas quando ela sai da celebração, aquela mensagem musical fixa, gruda. Então, a música é uma ferramenta incrível para a fixação da palavra de Deus. E você fala sobre algo tão importante, eu queria fazer um recorte aqui, até pegando carona na sua palavra, porque olhando especificamente para a nossa tradição batista, como que a música moldou ou então foi moldada pela nossa identidade e pela teologia ao longo dos anos? E quais características musicais ou hinos você consideraria aí marcantes para nós enquanto batistas? Porque, como você bem disse, a música tem esse impacto histórico, e não só no que diz respeito à melodia, mas a mensagem cantada, que tem esse poder de fixação e de transformação. Nós temos testemunhos de pessoas que foram levadas ao Evangelho por conta da música, da canção atrelada ali à sua mensagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Então, a música batista ela tem uma característica, né? Tem várias características marcantes. Eu acho que a denominação que mais preza, não estou desprezando das outras, mas que mais preza pela qualidade da letra são os batistas, né? A denominação batista ela é muito... como está atenta a letra. Tem músicas que nós não cantamos na igreja porque a letra ela não condiz com princípios bíblicos, né, teológicos, né? Então, nós valorizamos a questão da letra. Uma outra característica nossa, pastor, em relação à música, enquanto batistas, é o canto congregacional. Nós priorizamos o canto da igreja, né? Eu sei que há diversas igrejas, né, em relação assim, a estilo. Tem igrejas que cantam hinos com piano, outras com piano e órgão, e outras com banda, mas percebe-se que há um tempo na nossa celebração dedicada à música no canto congregacional, tá? Uma harmonia simples, uma melodia acessível, uma estrutura simples, né, de ser executada, e isso valoriza ainda mais o canto congregacional. Então, nós batistas priorizamos letra, o canto congregacional, né? Nós temos uma influência reformada e evangélica na tradição da música, né? Então, assim, nós temos inários, músicas que cantamos, que vem do inário protestante, inário inglês, inário norte-americano, mas é claro que o inário batista, né, nós trabalhamos aqui com os dois inários, né, que é o cantor cristão e o inário para o culto cristão. A ênfase também da nossa música, né, é a experiência de salvação. Algumas igrejas têm assim, abandonado aí o cantor cristão, alguns inários, mas o inário e o cantor cristão trazem algumas mensagens, né, que reforçam a experiência do plano de salvação, que vale a pena assim, continuar cantando essas músicas, né, são características da nossa doutrina, da nossa igreja. Porém, eu não sou muito fã de algumas maneiras de se cantar. Eu gosto muito de pegar os hinos, de arranjar os hinos de uma forma que seja mais contemporânea, para que os jovens consigam ali cantar as nossas canções de uma maneira que se comunique com eles, né? Então, e o equilíbrio entre a reverência, né, e a alegria. Isso aí faz parte da nossa realidade batista de culto, né? A gente sempre busca ali um equilíbrio. A minha igreja tem a galera lá dos 60, dos 50 anos, mas também tem um adolescente. Então a gente pensa numa celebração onde todos consigam ali, através da música, se expressar. E isso é ser batista, né, dentro da nossa celebração, buscar ali o meio termo, né? Então,
Eu não sei se eu alcancei aí a resposta. Não, perfeito. Eu queria ainda nessa esteira falar sobre o seguinte: frequentemente a gente associa a música ao culto público. Sim. Mas eu queria refletir qual o papel da música na vida devocional do cristão e mais, nessa construção da comunhão na igreja, para além, inclusive, desses momentos formais de celebração e de adoração. Sim. Pastor, eu vou iniciar aqui essa minha fala dizendo as minhas experiências, né? Hoje a gente tem ali um canal do YouTube, tem um celular para poder disparar os áudios, né? E além de cantar as músicas em casa, eu gosto muito de ouvir. Sentar, ler a palavra e colocar um bom louvor, uma boa gravação e ouvir como aquilo edifica, né, a minha experiência devocional, a experiência que eu tenho. Às vezes aquela canção toca a gente profundamente, a gente chora, a gente está sozinho no nosso quarto, às vezes na sala, enfim. Então a música, ela é fundamental sim, um devocional, não só pensando no crente como um indivíduo, ele sozinho, mas no culto doméstico, né? Então a música, ela é um instrumento e pode auxiliar-nos, né, nesse momento de intimidade com Deus na nossa vida devocional. Alguns, eu sei que na sua devoção é a palavra e a oração, mas eu recomendo, se você não tem essa experiência de usar música na tua devoção, querido ouvinte, faça isso, né? Leia a palavra, ore, se expresse a Deus cantando na sua casa, ou até mesmo sem a gravação ou com a gravação. Tá? Utilize a música também. Existem algumas músicas, pastor, que trazem uma mensagem, uma letra profunda, teológica, que de repente você precisa fixar aquele ensinamento, de repente você não vai fixar lendo, mas utilize a música para também fixar para fixar o ensinamento que Deus está te mostrando, está reforçando. Então a música, sim, ela é muito válida para a vida devocional do crente, pastor. Eu queria aproveitar então essa leitura histórica que nós fizemos e trazer o nosso olhar para os nossos dias, porque temos percebido aí uma diversidade de estilos musicais coexistindo nas nossas igrejas, como você bem disse aí, do tradicional ao contemporâneo, do coral à banda. Como que, na sua experiência, você enxerga essa pluralidade? Quais os desafios e as oportunidades que essa diversidade estilística ela nos apresenta hoje, impacta a nossa vida hoje enquanto liturgia, enquanto igreja? Na minha opinião, tá? Eu vejo isso como uma grande bênção. Há quem discorde. Eu costumo dizer para os nossos vocacionados, aqui no seminário, inclusive na minha igreja também, que aquele que lidera a música não tem que defender um estilo, não tem que defender uma bandeira de estilo musical. A gente precisa focar no canto congregacional, olhar para as pessoas. Então, cada igreja local ela tem a sua característica. Umas vão cantar mais cantor cristão, outras HCC, outras cânticos antigos. Eu fui numa igreja, eu vi aquele cântico, visitante, seja rapaz. 1990. Pessoal feliz ali cantando, entendeu? Solta o carro. Que bênção, rapaz. Mas já fui em outra igreja, o pessoal tá cantando uma música mais moderna. Vitorioso és. Enfim, eu costumo dizer isso porque se o líder, ele defende uma bandeira, pastor, ele acaba com a cultura musical da igreja. Porque se eu não gosto de hino, sou líder agora numa igreja que canta hino, eu vou colocar agora só rock and roll. Eu vou acabar com aquela congregação, né? Pode ser até lindo a minha execução musical, mas a questão do canto na igreja, da música na igreja, não é a música nela mesmo, é a música pela música, né? É a música envolvendo as pessoas. Então, essa diversidade musical, essa diversidade dos estilos, né, nas igrejas, ela, dependendo de quem esteja na frente, né, isso pode ser uma grande bênção, porque ele consegue equilibrar. É o irmãozinho que vai chegar com uma gaita e quer tocar no culto. Aí, dependendo do irmão, isso aqui não cabe aqui não, vai lá pro culto de quarta-feira. Irmão, dá um jeito. Deixa aquele irmão tocar a gaita,
ensina ele, orienta ele. Coloca junto um teclado fazendo um pad, se você é da onda worship. Enfim, mas agrega as pessoas. Então, cada um tem uma história musical, tem uma memória musical. E isso precisa ser respeitado dentro da cultura musical da igreja. Então, eu acho que há espaço para tudo, né? Dentro da igreja. Né? Tudo. Claro, ordem, decência. A gente não vai abandonar nunca os nossos valores, os nossos princípios. Mas é possível dosar essa diversidade musical, né? Por exemplo, se alguém perguntar, Marcelo, você gosta de que tipo de música? Eu vou falar que eu gosto do hino Rica Promessa. Aliás, gravamos agora aquele hino, acho que é do cantor cristão, né? Ó, como é grande e doce a promessa. Enfim, não tem mais. Eu fiz um arranjo para o coro de homens, orquestrado, bonito, pastor. Eu fico ouvindo aquele arranjo. Jesus, e me emociona aquele negócio. Mas assim, é orquestra, é tímpano, né? O coro de homens cantando. Beleza. Mas eu fiz pensando num segmento. Mas eu toco aquela realidade para um culto de adolescente, o mesmo hino, ele precisa ter uma outra roupagem. Porque a música ela precisa se comunicar a gerações, a pessoas. E essa diversidade é uma bênção porque você pode usar esses estilos para alcançar o público. Então, eu sou favorável, pastor, daquela celebração abençoada. É cântico antigo, é hino, vitorioso músicas modernas, enfim. Eu sou super favorável a isso, né? E é uma bênção essa diversidade. Esse é um ponto de extrema importância e eu comungo desse pensamento e sentimento. E gostaria que nós avaliássemos agora, em meio a tantos estilos e composições que têm surgido e que alcança essa pluralidade que a gente acabou de mencionar, melódica, musical, que essa roupagem, só que por detrás disso eu penso que surge uma preocupação muito importante, que é a qualidade teológica daquilo que a gente canta. A gente não está agora se referindo mais à questão da melodia e da harmonia, mas da mensagem em si. Qual a importância da gente avaliar o conteúdo teológico das músicas que vão permear e conduzir a nossa adoração e como que nós, e aí eu queria que você se dirigisse ao público pastoral, aos líderes que estão acompanhando a gente aqui, como que podemos cultivar um discernimento saudável nas nossas igrejas a respeito das letras que a gente canta? A fonte, de onde vêm as músicas. Aí está um grande perigo para a nossa denominação. Por que eu falo assim, pastor? Várias denominações, inclusive as igrejas também neopentecostais, enfim, elas têm uma linha de produção, rádio, internet, investimento na produção dessas músicas. E a maioria das igrejas, a maioria dos cânticos que são cantados nas igrejas batistas hoje, são cânticos que não vêm da origem da nossa denominação. Tem algum problema com isso? Evidente que não. Claro que não. Mas aí precisa um olhar teológico, tá? Para as músicas. Não precisa só ter um olhar musical, não é só a beleza. Porque o papel também fundamental da música é o ensino. Se a música vem com a letra, com a teologia errada, depois o pastor vai ter trabalho para desconstruir essa ideia. A galera, a juventude, os adolescentes, né? O tempo que eles ficam no telefone celular, eles estão aprendendo, eles aprendem mais com o celular, mais no YouTube, mais ouvindo músicas do que ouvindo o sermão de domingo na igreja, ou até mesmo na célula. E a maioria da fonte, como eu falei, que eles estão ali imersos, buscando conhecimento e consumindo música, não são fontes que estão, na maioria das vezes, preocupados com uma teologia sadia. Talvez com uma teologia que vai atrair, que vai agradar o ego, né, da pessoa. E muitas das vezes são ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Então, o que eu recomendo sempre é analisar as letras das músicas e
incentivar a sua igreja a compor, tá? Incentivar o envio também dos vocacionados na área da música para os seminários da Convenção Batista Brasileira. Por que eu falo isso? Porque no nosso curso de formação ministerial, tanto na licenciatura, quanto no curso livre de formação ministerial, quanto na pós, a gente sempre está abordando esses assuntos relacionados à qualidade teológica das músicas que cantamos na igreja. Às vezes, eu prefiro sempre, às vezes não, sempre, músicas com erros teológicos, eu prefiro não cantar. Tá? Mas tem algumas músicas que a gente vai lá e troca a letra. Não é muito bom fazer isso não, porque o compositor pode ficar chateado. Olha tanto problema que dá, né? Então, enfim, eu prefiro não cantar. Então, observe, analise, pesquise. Uma outra recomendação o líder, né? Tirar um tempinho, sentar com a equipe de louvor. Vamos pegar essa música aqui, vamos ler outra música aqui. Vocês sabem o que vocês estão cantando? Né? Você já parou para pensar nisso? Então, tirar um tempo para fazer devocionais com a equipe de louvor da igreja, com as letras das canções, fundamentando. E quando tiver uma letra que está fora da realidade bíblica, né? Sentar, esse texto aqui, leia o texto bíblico, a Bíblia diz isso, o texto diz, da música diz outra coisa. Então são questões assim, práticas do dia a dia, que aquele que conduz a música na igreja, aquele que faz a música da igreja acontecer, às vezes ele é conduzido simplesmente pela harmonia, pela levada da música, e a letra passa batido. Quando o pastor, quando o líder vai ver, de repente já está lá e já foi. E depois pode construir um problema. Então é importante investir tempo com a equipe em fazer análises de hinos, de cânticos, né? E trazer essa reflexão e mostrar a importância. Gostei muito dessa palavra porque você nos lembra a cultura da importação que nós adquirimos de ficar trazendo esses estilos musicais e de composição para o nosso arraial. É verdade. Sendo que eu acredito que tenhamos aí um celeiro de talentos capazes, sim, de produzir, de compor, e pensando naqueles que se sentem chamados a isso. E aqui eu quero já estimular os pastores e líderes que estão nos acompanhando a investigar aí na sua congregação aqueles que têm esse talento, né, de produção poética, de escrita, para que a gente consiga construir uma teologia musical brasileira, mas ao mesmo tempo com essa identidade doutrinária e teológica nossa. Por isso eu queria aproveitar, né, a sua formação, não apenas como músico, mas a sua experiência como produtor, como compositor, como educador musical. Que conselhos você daria para essa geração que tem esse potencial e o que seria fundamental considerarmos quando nos propomos a compor e a escrever uma música que tem que ter como objetivo a edificação do corpo de Cristo? Certo. Um dos grandes desafios nosso, pelo menos meu, enquanto compositor, é com a letra. Eu posso dizer pela experiência que a gente tem de anos fazendo, repetindo, o processo de criação de uma melodia, a combinação dos acordes, isso é instantâneo, isso flui. Mas quando pensamos na letra, pastor, aquela música da família edificada, a melodia ficou pronta em 10 minutos. Mas a letra, demorei pelo menos aí uns 10 dias. E eu tinha prazo. Mas por quê? São questões que a gente precisa tomar cuidado, porque não é a melodia e a harmonia somente. É o ensino que a gente está transmitindo. Então eu preciso olhar para a letra com prioridade. Com prioridade. E ver as questões teológicas. O que a Bíblia diz acerca disso? Né? Qual é a mensagem que eu quero fixar para a pessoa? Às vezes,
Eu percebo algumas pessoas preocupadas com repetições, né? Eu sei que tem músicas que exageram, cantam a frase 80 vezes, né? Mas, dependendo da quantidade de repetição, se faz necessária a repetição para fixar aquele trecho, mas sem exageros. A questão também da qualidade, a poesia, tem que ter arte. Então, você precisa se preocupar com a prosódia, a sílaba forte, né? A gente tem uma palavra, por exemplo, uma música conhecida, Parabéns para Você. Você começa aqui, ó, parabéns. No tempo forte está o bens. E aí o irmão que vai compor a música, ele precisa se preocupar com a sílaba forte, se está caindo no primeiro tempo, para não ficar 1, 2, 3, parabéns, fora do tempo. Isso soa mal aos ouvidos. Questão da concordância também, né? Alguns têm habilidade com a língua, né, portuguesa, que é rica, mas tão complicada também. Mas é importante passar aquela letra para alguém revisar. Eu sempre faço isso. Fez a composição, passa para alguém revisar. Eu tenho experiências, pastor, como produtor. Meu Deus, acho que eu posso contar aqui. Vou contar uma aqui. Eu recebi uma compositora de uma igreja, que eu não vou citar o nome, nem denominação, e ela veio com uma letra tão estranha, pastor. E eu conversei com ela, vamos trabalhar nessa música, nessa letra, porque tem erro de português, tem erro teológico, a gente precisa ajustar isso. E a pessoa virou para mim e falou assim, irmão, Deus me deu assim, então produza assim. Enfim, é importante a gente ter esse tipo de cuidado e tem pessoas que não têm esse tipo de preocupação, não. Do jeito que a música vem, ela quer soltar. E detalhe, há quem compre, há quem consuma, há quem pega esse tipo de coisa e coloca na igreja do Senhor. Misericórdia. Mas enfim, pastor, então tem essa questão da letra, da concordância, da prosódia, a questão de repetição é importante, mas não com exagero. O foco que você quer alcançar é congregacional a música, então simplifica. Não faça uma música com 10 estrofes e um refrão com uma ponte, não. Faça uma música simples. Tá? Se é para adolescente, se é para jovem, verifique se aquela levada, se aquele estilo musical é para esse público. Ou você está compondo para um todo, para a congregação, beleza. Então tem que ter esse tipo de cuidado. Uma outra coisa também é a questão dos arranjos. Se você não é arranjador, procure arranjadores para fazer a tua música acontecer. O arranjador é aquele indivíduo que vai dar uma roupagem para a composição. Ele vai colocar o terno, dependendo da música, ele vai botar a roupa de praia. Mas, enfim, confie no arranjador. Ele que vai fazer a sua música tomar aquele corpo de tal forma que seja executada, né, com excelência. Então, tem mais coisa para falar, pastor, mas eu vou encurtar por aqui, porque se deixar vai virar uma aula extensa, amigo. Para mim está excelente, meu amigo. Eu estou aprendendo aqui, tenho certeza de que quem está acompanhando a gente de igual modo. Mas vamos lá, a gente falou de música, de letra, mas quem conduz tudo isso, como esse canal espiritual, são pessoas, líderes. E a minha pergunta é, qual a importância de termos líderes de música bem preparados, não apenas tecnicamente, mas teologicamente nas nossas igrejas? E qual o impacto de uma liderança musical capacitada? Certo. O líder que vai conduzir a música na igreja, o ministério de música e adoração, ele precisa ter... está bem seguro com os eixos de formação ministerial nessa área. O eixo teológico, ele precisa saber de teologia, precisa conhecer a palavra de Deus bem. O líder, ele precisa ter um conhecimento musical de excelência para orientar o povo na igreja, porque na igreja local as pessoas vão recorrer a ele, até mesmo para auxiliar numa composição, talvez para fazer um arranjo. Talvez o líder ele não precisa ser um arranjador, ou um compositor, ou um produtor, mas ele precisa saber os caminhos,
para orientar, né, as pessoas envolvidas no ministério. E também tem outro eixo importante na formação desse líder, que é o eixo da educação, o eixo da didática. Ele precisa ter técnicas para poder ensinar música, para ensinar a palavra, para formar equipes. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso curso de licenciatura em música. É claro que é um curso reconhecido pelo MEC, a pessoa pode trabalhar em escola, isso é uma benção, fazer um concurso público. Mas a formação do educador no contexto da igreja local é fundamental, porque ele pode desenvolver uma boa escola de música na igreja e preparar músicos para as congregações, para os pequenos grupos, aquele irmão que vai tocar o violão lá no pequeno grupo, no teclado, enfim. Então, essa parte da educação. E também tem a questão do eixo ministerial, eu costumo dizer assim, teológico e ministerial, porque são assuntos específicos do Ministério de Adoração e que envolve ali a gestão, que envolve essa parte do cuidado daquele que lida com a música na igreja. O líder de música hoje na igreja, ele não tem que ter somente aquela preocupação técnica, ele precisa olhar para o adorador. Aliás, Deus não está procurando adoração. A gente sabe que Deus está procurando adoradores. Então, aqueles que lidam com a música dentro da igreja, até mesmo por ser uma ação, uma atividade bem dinâmica, é muito comum, às vezes, as pessoas perderem o foco e ficarem ali só na execução técnica. Vamos tocar, vamos cantar, o som maneiro, o VS e tudo mais. E vamos para a escola bíblica dominical, vamos participar do pequeno grupo, vamos se envolver, vamos orar, vamos no culto de oração. Então, o líder ele precisa ter essa formação ministerial para conduzir as pessoas que estão envolvidas no ministério para esse caminho da palavra, da devoção, da comunhão, do relacionamento, que é o sentido de sermos igrejas. Nesse sentido, meu amigo, eu entendo que os nossos seminários, através aí da Escola de Música, têm um papel crucial no cumprimento disso. Como que os seminários buscam hoje suprir essa demanda por formação qualificada e quais os diferenciais ou a filosofia aí por trás da formação oferecida por nossos seminários nessa área da música? Todos os nossos cursos, tanto a licenciatura como o curso livre de formação ministerial, curso de gestão e outros cursos que estão vindo aí também, de pós e livre, ele tem o eixo ministerial, tá? E que a gente trabalha com esse pilar da teologia, ministério e a parte técnica, tá? Então, nós estamos desenvolvendo aqui dentro dos nossos cursos já essa realidade. Um grupo de professores, não daqui, mas de uma outra instituição, fez a seguinte colocação: olha, vamos ter problemas com o MEC, porque o curso é reconhecido pelo MEC, e como é que vamos fazer essa questão agora de colocar disciplinas de ministério, disciplinas de teologia dentro de um curso de música? Vai dar problema? E Deus me deu uma palavra naquele momento para os irmãos, eu fico à vontade para falar aqui, dizendo o seguinte: olha, se o MEC criar problema com isso, é melhor a gente dar tchau para o MEC e vamos trabalhar, porque o nosso foco é o ministério. Se o MEC encrencar, Deus vai dar outra solução sem MEC. Porque a instituição Seminário do Sul, Seminário do Norte, Seminário Equatorial, esses seminários foram criados com um propósito: formação do vocacionado para o ministério da igreja, formação de líderes. Então, a nossa base, a nossa regra, a nossa diretriz, quem deu foi o Senhor, através da sua palavra e ponto. Então, falo isso, pastor, e conto aqui um testemunho de uma visita que nós tivemos aqui para o curso de música do Seminário do Sul. Tranquilamente, eu como coordenador apresentei a matriz curricular para os avaliadores. Está aqui, a matriz curricular. E lá na matriz curricular, meu amigo, nós tínhamos louvor e adoração na Bíblia, direção de louvor, pastoreio e mentoria de artistas. Tivemos lá no MEC disciplinas teologia sistemática, história do cristianismo. Meu irmão, falamos aqui, a nossa casa é uma casa da igreja do Senhor Jesus. É uma casa para formar vocacionado para atuar no ministério cristão, mas também nós formamos professores.
E nós queremos que esses professores estejam na sociedade influenciando. Aqui nós desenvolvemos projetos de extensão. Enfim, fui falando. Depois de 3 dias de avaliação, veio o relatório do MEC. Sabe qual foi a nota? Máxima, nota 5. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, eu falo isso com muita alegria, porque os nossos passos precisam ser tomados com base na palavra, com base na oração, com base no propósito. É isso que tem que dirigir a nossa vida, o nosso ministério, a nossa igreja. Então, por exemplo, no nosso curso de música presencial, nós temos horários dedicados à oração, dedicados à ministração. A capela? Sim, temos a capela. Mas também fora da capela nós temos outros horários que a gente atua, que a gente traz pastores, que a gente traz ministros, que a gente traz pessoas que já atuam no ministério também para compartilhar, e tem sido uma grande bênção. E o nosso foco enquanto instituição e formação de líderes, ele está além da atividade acadêmica da instituição. Ele está além, né, daqueles que só pagam a mensalidade. Nós temos um grupo de WhatsApp, pastor, que temos aí mais de 800 pessoas. E ali nós compartilhamos conteúdos 0800. A gente promove lives, aqui outros ministros de música, que são professores também, como Samuel Barros, Thalita, Amari e outros professores. E entra na sala 80, 100 pessoas que participam, a gente está abençoando esse povo também. Tá? E eu creio que essa formação ministerial na área da música e adoração, e que envolve esses eixos que eu falei aqui, né? A formação teológica, a formação ministerial, a formação técnico-musical e a formação do educador, isso aí tem que caminhar junto. E a gente tem trabalhado assim. E Deus tem abençoado, graças a Deus. Maravilha. Você resgata algo que eu entendo de igual modo. Necessário ser lembrado que os nossos seminários, eles existem para atender a igreja local. E o que precisamos entregar são obreiros, homens e mulheres que, capacitados, vão dirigir a igreja do Senhor Jesus. E eu fico muito feliz por ouvir seu testemunho e ver, inclusive, o reconhecimento do MEC no cumprimento da nossa vocação, do nosso chamado, ao mesmo tempo equilibrado nesse processo daquilo que eles entendem na formação acadêmica. Então, uma coisa não necessariamente exclui a outra, e eu fico muito feliz desse testemunho público aqui para a nossa liderança pastoral, do que Deus tem realizado aí através da sua liderança, através dos nossos seminários. Eu queria que você compartilhasse com a gente, meu amigo, quais os maiores desafios que você tem percebido, porque nós estamos agora olhando para dentro das nossas casas de formação, mas eu queria olhar para as nossas igrejas. Então, quais desafios você percebe nos ministérios de música das igrejas locais hoje em dia? Será que é falta de voluntário, dificuldade de, como você disse aí, conciliar diferentes gostos musicais, falta de recurso? A gente sabe que para desenvolver um ministério de música hoje, você precisa de uma estrutura que demanda recursos financeiros. E como que, ao mesmo tempo, uma formação adequada pode ajudar os líderes e as igrejas a navegar e superar esses desafios aí? Certo, eu vou iniciar essa resposta, pastor, compartilhando um pouco da minha experiência ministerial. Eu iniciei o ministério em 2005, na primeira igreja batista no Parque Anchieta. Desafios financeiros, estruturais, pessoas. Recém-formado, a gente vem com aquela sede de querer entregar tudo ao mesmo tempo, e às vezes até atropelando alguns processos. Isso é natural que aconteça. Mas Deus foi muito bom comigo, me ajudou, Ele é bom o tempo todo, né? E depois de uns 3, 4 anos assim, de ministério, eu pude fazer algumas reflexões e afinar os meus passos ministeriais. E esse afinamento veio quando eu passei a olhar mais para pessoas, olhar mais para o indivíduo do que com um resultado musical.
Às vezes a vontade que a gente tem, ainda mais a gente que trabalha com música profissionalmente, né? Enfim, é querer implementar tudo ao mesmo tempo. Mas existe o tempo, né, das pessoas, o tempo da igreja, de absorver as ideias, de absorver os processos. Então, o que eu digo aí nessa hora é calma, paciência, oração e olhar para as pessoas. Uma celebração com um violão bem tocado, o povo feliz, 1000 vezes, é 1000 vezes melhor do que às vezes você forçar uma barra com um som alugado, com uma equipe tocando bateria baixa, às vezes desregulada. Então, às vezes, um menos é mais. Então, a ansiedade agora não cabe mais. A pressa da qualidade não cabe. É o momento de olhar para as pessoas e ver o resultado com o mínimo. É um violão? Faça o melhor com o violão e com aquela voz. É um teclado? Faça o melhor com aquele instrumento. Né? Quando iniciei o ministério, eu ficava incomodado se não tinha um baixo no culto. Eu ficava incomodado se não tinha uma bateria, porque o rapaz faltou a escala. Certo? E aí vem o outro lado da prática do olhar para a pessoa. Por que ele faltou? Qual é a dificuldade? O músico ou a pessoa do back que não está vindo, será que é só falta de compromisso? Ou ele não entendeu por que ele está ali? Então, nesse momento, é melhor você investir o tempo no relacionamento, em estar junto, em ler a palavra junto, em visitar, em orar. Se você tiver um recurso sobrando aí de dinheiro, chama o cara para comer uma pizza, se aproxima e, aos poucos, você vai ver que o problema não era o recurso técnico, financeiro ou falta de compromisso. O problema era o coração do cara. Era o coração daquele irmão que, por algum motivo, ele não teve ainda aquela confiança em compartilhar o que ele estava realmente passando com você. E depois que você se aproxima, ele começa a abrir o coração. E uma outra coisa que eu recomendo é sempre priorizar aquele que tem compromisso, não só ou priorizar aquele que tem talento. Porque às vezes aquele cara que é talentoso, que é o camarada que vai te dar mais trabalho. Olhe para aquele que está começando agora, abraça ele, caminha com ele, treine ele, se aproxime. E eu prefiro 1000 vezes trabalhar com gente compromissada do que gente que só tem talento. Então, essa questão de investimento também é uma situação complexa, né? Muito complexa, porque a gente quer entregar o melhor, quer fazer com excelência. Por mais será que o excelente é aquela mesa de som de 100 mil reais? Será que o excelente é a gente comprar aqueles microfones, envolver a igreja numa campanha para comprar um equipamento? Será que é isso mesmo? Eu prefiro esperar, pastor, o tempo e fazer o simples com menos e investir na congregação, e investir em estrutura de pequenos grupos, e investir no crescimento, na pregação do evangelho. Meu irmão, automaticamente as coisas técnicas vão acontecer. Se a prioridade for técnica, equipamento, resultado técnico musical, se a prioridade for isso, o processo vai ser lento, vai demorar muito e o resultado não vai chegar. Agora, quando você inverte, faz aquilo que realmente a Bíblia diz que a gente tem que fazer, as outras coisas, com certeza, vão acontecer. Então, pastor, eu falo isso por experiência, que eu aprendi isso, não foi no meu tempo de seminário. Hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com os vocacionados essas experiências que eu passei no dia a dia de ministério, aonde eu trago resultados que foram frutos de investimento em pessoas, em oração, né? Nós temos um projeto na nossa igreja chamado Notas de Esperança. A gente não tinha dinheiro. A nossa igreja é uma igreja num bairro simples. A renda das pessoas lá, enfim. Como é que a gente vai montar uma orquestra com 30 músicos, com um trombone, com um violino? Um trombone, 5 mil reais, 6 mil reais. Um violino, 1.500 reais. A nossa orquestra hoje lá, nós temos da igreja, 20 violinos. Trombones, sax. Nós temos flautas. Nós temos estante de partitura.
E eu posso falar uma coisa, sabe quem fez tudo isso acontecer? Deus usando o povo. Não foi sufocando o caixa da igreja. Mas o processo foi diferente. O processo foi o quê? Vamos fazer uma cantina? Irmão, nós temos ali um menino, isso é real. Ele, filho de mãe, né, solo, vamos dizer assim, solteira, uma situação financeira complicada, não tem condições de comprar um violino. Mas nós temos um projeto aqui, Nota de Esperança. O irmão pode dar uma contribuição? Aí a gente, nas pessoas específicas que a gente sabe que poderia ajudar, ele juntou ali alguns irmãos e Deus abençoou. Compramos o violino para o Gabriel, compramos o violino para a Ellen, compramos o violino para a Bianca, compramos o violino para a galera. E foi comprando. Pegava aqueles instrumentos assim, pastor, botava lá na mesa, lá no gasofilácio da igreja. Isso aqui é fruto da oferta do irmão para abençoar essas vidas aqui. O povo foi se encantando com aquela coisa, enfim. Chegou no resultado que temos uma orquestra sinfônica na igreja. E os alunos que foram ali amparados, foram ali ajudados pelo projeto, hoje estão dando aula. E ajudando outras pessoas. E a igreja é cercada de comunidade. Olha só que coisa... Mas quem fez isso? Deus. Agora, quando a gente começa a atropelar os processos que Deus já deu para a gente fazer, o ministério fica pesado, fica duro, a gente não aguenta, entendeu? Então, assim, hoje aprendi isso no dia a dia, pastor, ministerial. E são coisas que a gente precisa compartilhar com os nossos vocacionados. Olhe para as pessoas. A música é um instrumento apenas, ela não é um meio. Então, esse meio pode ser alcançado de outras maneiras. Não precisa ser uma orquestra sinfônica ou um som. E nem tudo que você pensa que tem que acontecer naquele tempo, não precisa acontecer. Nem tudo que você acha que tem que acontecer no culto público, lá na igreja, de repente pode acontecer em outro lugar. Vou dar um exemplo para o senhor. Nós temos lá na igreja um grupo de rap. Os garotos queriam fazer rap no templo, cantar domingo na igreja. Imagine, uma igreja acostumada a cantar cantor cristão naquele tempo. HCC. Os meninos com aquela batida, né? Não vou fazer a batida aqui pro senhor, tá? Pra não ficar engraçado. Eu falei, garotos, olha só, Deus abençoou vocês demais, vocês têm um talento assim incrível. Vá lá pra congregação, lá no meio de Chapadão cantar. A molecada foi lá no meio de Chapadão, da congregação, e abençoou aquelas vidas lá da comunidade. Daqui a pouquinho, eu produzi o CD dos meninos. E os meninos começaram a sair em várias igrejas, congressos de adolescentes, RDV é o nome do grupo. Congresso de jovens, adolescentes, eventos. Daqui a pouco os meninos foram parar na Sony Music. E foram embora e tal. Eu falei, gente, olha... enfim, estão lá na igreja. Pastor, inacreditável. Um belo culto de aniversário de igreja. A orquestra lá, o coro lá atrás. Um culto em que nós cantamos Aleluia de Handel. Hinos. Sabe quem teve a participação musical? O grupo de rap. Irmão, precisou forçar alguma coisa? Não. A igreja abraça. Mas sabe por que a igreja abraçou? Porque não olhou para aqueles meninos como alguém que queria se aparecer lá no altar. Olharam pelo trabalho que eles estavam fazendo fora nas comunidades, as vidas que eles estavam alcançando. Tudo é diferente. Então, pastor, há espaço para tudo no ministério. A questão toda é a gente não atrapalhar aquilo que Deus tem e que Deus já está fazendo. Amém. Obrigado porque você não só quebra alguns paradigmas aqui, mas ressignifica o nosso olhar para que compreendamos adequadamente o que está envolvido no ministério da música na nossa igreja. E eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui para que você compartilhasse um pouco a respeito de algumas iniciativas e de algumas oportunidades que a nossa escola de música tem oferecido, contando aí sobre ações recentes, e eu tenho acompanhado algumas de perto, projetos futuros que, inclusive, podem
num estilo spoiler aqui, ser compartilhado com a nossa liderança, com os nossos ouvintes aí, porque, sem dúvida, os nossos seminários, através da Escola de Adoração, é um recurso que está aí disponível para os nossos ministérios eclesiásticos, para os nossos ministérios pastorais e de adoração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí para nós as ações que o nosso seminário tem desenvolvido. Certo. Desde 1967, o Seminário do Sul vem formando, né, através do curso de música sacra, né, e ministro de música. Mas desde 2009, se não me engano, 2009, 2010, esse curso de música sacra ficou dentro do curso de licenciatura, reconhecido agora pelo MEC. Mas o curso de licenciatura é para formar professores. Então, naquele tempo, eu não estava participando desse momento, eu sei que houve várias discussões, várias análises sobre essa questão. Mas a formação do ministro, ela permanece dentro do curso de licenciatura em música. Então, hoje nós temos um curso de licenciatura em música que atende todas as demandas no MEC, está aí, nota máxima. Mas dentro desse curso nós temos disciplinas teológicas, disciplinas ministeriais e disciplinas técnicas, enfim. Nós temos também um curso de pós-graduação em gestão do Ministério de Arte e Adoração. Pastor Daniel, muitos alunos têm procurado esse curso, alguns que já se formaram em algumas instituições, né, têm outras faculdades, enfim, e querem ter uma formação, né, com reconhecimento do MEC e ministerial, mas não a licenciatura. Esses alunos têm feito essa pós-graduação. Nós temos também aqui o curso livre de 2 anos de formação ministerial na área da música e adoração. São 28 disciplinas e que tem esse eixo que eu já compartilhei aqui no nosso encontro, que é o eixo teológico, o eixo ministerial e o eixo de formação ministerial. Ele é bem direcionado para essa formação. Apenas 2 anos. As aulas são gravadas, mas também nós temos encontros síncronos pelo Meet. E esse curso tem sido uma bênção, tem abençoado muita gente. Mas nós não queremos apenas cursos para formar o líder. Esses 3 que eu falei, formação do líder. Nós temos também aqui cursos específicos para atender uma demanda específica da igreja. Por exemplo, curso de sonorização, um curso de direção de louvor, nós temos curso de teclado, nós temos curso de regência, tá? E nós temos uma pauta de lançamento de cursos. E essa pauta ela é criada quando o pastor liga. Meu irmão, poxa, ele fala a necessidade, a gente entende, poxa, conversa aqui com a equipe, vamos fazer, a gente começa a produzir esse material. E agora nós temos um curso de capacitação para Ministério de Louvor. Esse curso aí, muita gente chegando nesse curso. Esse curso vai ser uma grande bênção, porque a gente vai atender uma necessidade muito direcionada para a música direta, que está no dia a dia, está na pele. Todo domingo a equipe de louvor está lá cantando. E esses músicos, eles precisam de orientação, eles precisam de formação, né? Principalmente da formação dos seminários. É importante isso. Então, são professores comprometidos com a denominação, professores mestres, outros professores com uma bagagem ministerial e profissional que, com certeza, vai abençoar demais o ministério. Ele vai atender pontos específicos que envolvem comprometimento, relacionamento, que envolve também essa parte técnica, enfim. Temos também, já vou antecipar aqui, um novo curso. Na verdade, é uma escola, a Escola de Música Batista. É o curso que vai ensinar guitarra, violão, piano, teclado, bateria, nas nossas unidades, aulas presenciais, aulas individuais, tá? No Equatorial já está acontecendo, aqui no Sul já acontece, no Norte também já acontece. Só que dessa vez nós implementamos aqui uma ferramenta que nós vamos oferecer esse ensino à distância. Então, os nossos professores, os nossos alunos já qualificados e outros profissionais da área da música, um exército, nós estamos preparando aqui para ensinar e formar os músicos com um conteúdo personalizado. Pastor Daniel, você quer aprender a tocar piano? Se inscreva aí nesse curso. Você vai ter um professor toda semana
assim, com o Senhor, conversando e ensinando. Então, a Escola de Adoração e Arte, esse nosso conceito de formação dos seminários da Convenção Batista Brasileira, ela não se resume somente na licenciatura, na pós-graduação, né, e nesse curso livre de formação de líderes. Ele também, a nossa escola agora está alcançando em massa o músico que toca todo dia lá na sua igreja. Meu amigo, eu não posso ouvir isso sem parabenizar, porque eu estou encantado. E olha que eu conheço já boa parte do que você disse aí, mas essa escola de música batista, onde vocês, fazendo uso dos recursos tecnológicos que estão aí à nossa disposição, permitindo que à distância as pessoas sejam capacitadas, nós estamos entrando no movimento de revolução da área de música das nossas igrejas. Então eu quero parabenizar aqui no meu nome, em nome da Ordem, a sua liderança, da sua equipe, porque sem dúvida isso que está sendo apresentado aqui é um movimento espiritual abençoador na direção das nossas igrejas, e Deus seja louvado por isso. A grande pergunta agora, meu amigo, é como que quem está do outro lado aí ouvindo a gente precisa fazer, o que fazer para poder chegar aí, qual caminho, qual site, telefone, tem interesse, quero aprender, quero cursar, qual o caminho que precisa ser percorrido aí? Pastor, todos os nossos sites, seminariodosul.com.br, seminarioequatorial.com.br, seminariodonorte.com.br, seminariosbatistas.com.br, a partir da próxima segunda-feira terá um banner lá na home, Escola de Música Batista. Ao clicar nesse link, você será redirecionado para uma página e lá você vai ver a nossa oferta. Preencha o formulário, a nossa equipe entrará em contato para entender a sua necessidade. É um curso, assim, totalmente ajustável. Ele vai olhar para a pessoa, beleza, temos um professor para esse perfil, Então a gente vai, ok? Vai ser feito o agendamento e o link de matrícula vai chegar logo em seguida. Pronto, você vai começar e você tem um professor ali para te atender. E aí o detalhe, pastor, que é o seguinte, porque existem escolas nos bairros, né? Escolas em outras instituições que não são batistas, não são evangélicas. E o aluno ele vai para essa escola, ele aprende a tocar outras músicas, vamos colocar assim. E o objetivo desse curso é treinar o indivíduo para tocar no culto, para tocar na igreja. Às vezes é aquele irmãozinho que já toca um piano, que já toca um teclado, mas ele tem uma limitação. Ele quer evoluir especificamente naquele ponto. Então ele vai ter um professor ali para pegar aquele repertório e trabalhar com ele para tocar na igreja, entendeu? Então, assim, é algo que nós já estamos movimentando professores, não só dos seminários, mas de outras regiões também para entrar nesse time. A gente vai fazer um exército e a nossa ideia é que a Escola de Música Batista seja a maior escola de música do Brasil. E uma escola focada na formação e no preparo de músicos para atuar na igreja local. Pastor, eu estou animado demais. Amém. Glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. Seminariosbatistas.com.br. Seminariosbatistas.com.br. Acesse e busque oferecer aí para a sua igreja, para a sua equipe que lidera a área de música da sua igreja, esse programa de capacitação, porque nós estamos a serviço do Rei e precisamos servi-lo com excelência. Louvado seja o nome de Deus. Eu estou muito feliz de ouvir esses movimentos aí, essas novidades a respeito do que os nossos seminários têm feito, pensando no aprimoramento, no aperfeiçoamento dos nossos músicos. Meu amigo, nós estamos nos aproximando do final do nosso encontro e que conversa espetacular. Por mim, a gente ficava aqui ainda algumas horas. A gente falou de história, falou sobre teologia, sobre prática dos músicos na igreja, sobre a importância da formação dos líderes e, para concluir, que mensagem você gostaria de deixar aos pastores, aos líderes que nos acompanham sobre o cuidado, a valorização e o investimento no Ministério de Música na sua comunidade local lá? Pastores, façam como o pastor Valmir Claudino fez, o meu pastor. Quando eu tinha os meus 18 anos, investiu na minha formação e enviou-me para o seminário.
Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que teve essa visão de investir, de levar a igreja a fazer esse investimento. E o que eu sou hoje, né, é fruto da ação, da visão do meu pastor. Meu pastor, ele tem hoje, se não me engano, 84 anos. Ele me apresentou quando eu nasci, lá na igreja, né? A primeira vez que fui na igreja, ele me apresentou para a igreja. Ele me batizou, me casou, me enviou para o seminário, me consagrou, fez todo esse processo. Então, o que eu recomendo, querido pastor, é que você invista em alguém na sua igreja. Ore e com certeza Deus vai direcionar alguém para você investir na formação ministerial nos seminários. É muito importante essa formação e é muito importante o seu investimento na vida desses vocacionados. Não só financeiramente em enviar ou levar a igreja para enviar, mas também para acompanhar o processo. Então isso é muito importante e com certeza ministros, líderes, né, surgirão através dessa sua ação, que com certeza vai abençoar o seu ministério. Mas lembre-se, você não vai investir somente para a sua igreja, você está fazendo investimento para o reino. Amém, amém. Professor Marcelo Neles, meu amigo, muito obrigado por sua presença, por sua participação aqui no OPBBcast. Foi um verdadeiro privilégio aprender com a sua experiência, com a sua paixão pela música, pelo serviço do reino. E espero termos outras oportunidades como essa aqui para conhecermos e contemplarmos novas ações aí da nossa escola de música. Aqueles que participaram com a gente aqui, espero que essa conversa tenha sido inspiradora, que possamos refletir sobre como que a música tem sido utilizada em nossas igrejas, como que a gente pode valorizar ainda mais esse dom que Deus nos deu. E se você assistiu, gostou, compartilhe isso com alguém, coloca aí para sua equipe que participa na área de adoração da sua igreja, ouvir, porque eu tenho certeza de que assim como nós fomos abençoados, essas pessoas também serão. E fica aqui o convite para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dos nossos seminários, da nossa escola de música. Acesse lá seminariosbatistas.com.br, busque capacitação, ofereça capacitação, recurso para os seus ministérios, porque esse é o nosso papel enquanto liderança, cultivar nas nossas igrejas um ambiente que valorize a boa teologia através das canções e que, sobretudo, apoie os nossos músicos e os nossos líderes. Professor Marcelo, dê uma palavra final aí, despedindo do nosso público e, mais uma vez, a nossa gratidão por sua presença aqui conosco, viu? Pastor, eu que agradeço demais a oportunidade de participar, agradeço a ordem, agradeço o senhor pelo convite e eu tenho certeza que esse trabalho da ordem tem abençoado muita gente, né? E a gente está aqui à disposição para somar com os irmãos sempre que precisarem. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém, amém. E olha, você que está aí do outro lado, não perca o próximo episódio do OPBBcast, onde continuaremos trazendo temas relevantes para o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e o seu ministério. Um forte abraço. Acesse o nosso site www.opbb.org.br e conheça todos os benefícios disponíveis para pastores e suas igrejas. Siga a Ordem dos Pastores Batistas nas redes sociais, @OPBB Nacional, e fique por dentro de todas as novidades.